O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, enviou-lhe seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem ao filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois ela considerava Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos interpelados mais uma vez sobre o modo como acolhemos o Cristo. As duas grandes leituras desta liturgia, a primeira e o Evangelho, nos coloca diante de um cenário que tem pontos muito característicos e pontos em comum. Primeiro, vamos lá na primeira leitura. Vamos meditar sobre esta cena. José, como nós ouvimos aqui o escritor sagrado dizer, era o caçula de outros irmãos. Mas ao mesmo tempo que era caçula, José se tornou para o seu pai, Israel, um sinal visível da graça de Deus, da bênção de Deus. Não é que Israel não amasse seus outros 11 filhos, mas Israel se tornou o símbolo da promessa. E assim, Israel via José como um sinal concreto daquilo que Deus fez já na sua velhice. Além disso, José era obediente a Israel. Os outros 11 filhos tinham lá sua rebeldia. Isso faz não com que o pai ame um e deixe de amar outros. Não estou falando que não exista pai que tenha preferência por filho, porque existe sim.
Mas Israel correspondia à medida que José lhe era obediente. E como gratidão, José mandou dar uma túnica, que é uma roupa parecida com essa que eu uso por baixo aqui da casula, para José. Uma túnica com mangas compridas. Vale lembrar que a túnica era a roupa cotidiana daquele povo. Por isso nós usamos até hoje. A igreja vive desta tradição. E a de manga comprida era usada nas festas, nas solenidades ou no frio. Eles usavam uma com os braços de fora para poder trabalhar. E os outros irmãos, ao verem o presente, ficaram possessos de ciúme. E aí está. Foram eles para a vinha, todos os 12. E quando viram José chegando, tramaram um jeito de aniquilar José. Uns queriam matá-lo, outros deixaram lá jogado no deserto, até que um teve uma ideia genial, vendê-lo, e vendeu para os mercadores. O final da história, nós sabemos muito bem. José vai para o Egito e se torna membro da corte real. Mas, enfim, o que nos interessa nesta passagem é ver ainda que nós não somos capazes de agir com generosidade com aqueles que fazem o bem e com aqueles que em um ponto ou outro na sua vida se sobressaem a nós. A inveja, o ciúme são destrutivos. E às vezes, impelidos por ele, nós matamos quem está do nosso lado. Nós matamos as pessoas que moram dentro da nossa casa. Não queremos tê-las perto, porque elas nos incomodam, se torna pedra de tropeço. A mesma coisa, a mesma rejeição que vemos na primeira leitura é intensificada no Evangelho. 2 pontos estão aqui em comum. A vinha. E a vinha é o lugar onde nós somos chamados a ir para dar frutos. Ou seja, é o mundo em que vivemos. Deus nos pede para trabalharmos na sua vinha. Deus nos pede para que neste mundo nós produzamos frutos de bondade, de justiça, de mansidão, de honestidade. Mas se nós não somos capazes de acolher aqueles a quem Deus envia, continuaremos duros de coração, sem capazes de converter-nos. Porque aquele povo que cuidava da vinha, os sacerdotes, os anciãos do povo, os fariseus, não eram capazes de acolher aqueles que vinham em nome do Senhor. Talvez seja por isso que quando Jesus entrou em Jerusalém, aclamou com alta voz: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque às vezes, meus irmãos, quando alguém vem falar para nós que nós precisamos mudar, a primeira reação que a gente tem no nosso coração é o seguinte: essa pessoa, quem é ela para falar isso comigo? Quem ele acha que é para falar que eu preciso melhorar? Nós tendemos a rejeitar logo de partida qualquer um que peça que nós demos um passo além. Por comodismo, por inveja, por preguiça, enfim. Independente da motivação, se alguém nos fala: ei, você precisa converter, imediatamente isso já causa um incômodo em nós. E este incômodo, meus irmãos, nós que somos cristãos precisamos aprender a lidar com ele. Pela consciência que nós cultivamos, que não estamos prontos e acabados, mas até chegar à estatura de Cristo há um longo caminho e que precisa de mudança todo dia. Mas o povo de Deus, os sacerdotes, fizeram assim com os profetas. Espancaram a um, mataram a outro.
até que Deus, na sua infinita misericórdia, nos envia o seu Filho. Jesus é muito claro na parábola. Ele faz um paralelo que não precisa muito esforço para entender. E o que eles fizeram com o Filho? Mataram. Mataram para pensar assim: vou ficar com a herança, vou continuar com a vinha. Vou perguntar como Jesus perguntou: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que ele fará com esse povo? A resposta dos sumos sacerdotes é a resposta da justiça. Com certeza vai mandar matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão frutos no tempo certo. Aqui está a resposta que nós precisamos. Jesus não rende. Jesus simplesmente convida-os à conversão. Caso contrário, o reino que nos foi preparado vai ser arrancado de nossas mãos e vai ser entregue a quem produza frutos. Caso contrário, nós sofreremos as consequências da nossa própria violência. Nós sofreremos a consequência do nosso próprio pecado. Seremos afastados de Deus. E Jesus ainda insiste: precisamos acolhê-lo como pedra angular. Se a gente acolhe Jesus, como o Fábio cantou tão bem agora na antífona que prepara o nosso coração para o Evangelho, se a gente acolhe este que Deus enviou, porque tanto nos amou, nós vamos aprendendo a converter o nosso coração, e aí, sendo movidos não mais pela inveja, pela cobiça, pelo apego aos bens materiais, mas movidos por um Deus que não cansa de nos confiar tudo, a nossa vida, este mundo, para que nós produzamos frutos que permaneçam. A Quaresma é para nós esse exercício de conversão, onde nós somos chamados a perceber que frutos estamos produzindo na nossa própria vida, para que, apoiando-nos naquele que veio e está no meio de nós, como um adubo fecundo, possamos produzir frutos de santidade, justiça, enquanto perdurarem nossos dias, para que quando formos chamados a prestar contas do trabalho que fizemos nesta vinha, possamos dar ao dono da messe frutos saborosos, porque aprendemos a cada dia a sermos podados e dar realmente ramagens e frutos que sustentam o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Fiquemos em pé então, meus irmãos, e com confiança elevemos ao Senhor nossas súplicas e necessidades.